Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder, eu estou hiperventilando e a gente vai quebrar todos os protocolos aqui, porque puta que pariu, Toberheiro X, eu não sabia, eu não estava preparado pra você. Você foi outra coisa, você foi além de qualquer coisa que eu imaginei. Todas as minhas previsões boas você quebrou, porque você tinha ali o Howlin, né, um excelente diretor, um cara gênio, meu Deus! Depois de Link Click, né, que mostrou um trabalho excepcional. Você tem Sawano fazendo trilha sonora, você tem uma galera incrível de dublagem, tanto em português quanto em japonês. Sim, tinha muita coisa pra vir, né, pra vir forte. Só que esse primeiro episódio foi putaria, porque a gente tem aqui o nosso querido... Qual é o nome? Lin, né, o nome dele antes da virada, né? Antes da virada. Uhum. Ele está tendo uma treta aqui com o chefe dele, porque ele está fazendo um trampo de merchan, né? Fazendo um comercial sobre o herói, o Nice, o grande herói desse mundo e coisa do tipo. Aí o chefe dele, pau no cu, fala, porra, não é isso que eu quero, cara. Você não acertou o bagulho. Aí falou, pô, eu tô tentando trabalhar aqui, né? E o chefe recebe uma ligação, fala, então foi aprovado o projeto. Porque o moleque mandou o bagulho antes, porque o chefe falou pra ele mandar o bagulho antes. Aí o chefe quis comer o rabo dele e falou, não, era pra ter mandado antes. Mas aí ele só tava seguindo ordem. De qualquer forma, ele é demitido, fica puto, ele olha ali, né, um panorama do céu, querendo talvez, né, ir de Platinum End. Aí ele fica puto da vida, aparece de fato o Sr. Nice, o herói dos heróis, e é ele que vai de Platinum End, né? O Nice que vai de Platinum End. E aí, fala, caralho, fudeu, o herói dos heróis aqui foi de Vasco, né? Aparece essa galera aí e começa a interrogar o moleque, falando, então, ele só foi, né? Não tem o que fazer. Coisas vão acontecendo, falam, a gente precisa do Nice, né? Tu vai virar o Nice. Te vira aí. Ninguém vai saber que o Nice foi de Vasco. Tu vai virar agora o Nice. E bora colocar shape, bora aprender aí a ser o Nice Guy, vamos que vamos. Né? E ele começa de fato a entrar na pele desse personagem. Tem até uma namorada perfeita aqui, né? E ele é posto contra a parede, né? Pra tentar ver se descobre aí toda essa tramanha dele não ser de fato Nice. E armam até uma situação complicada, que ele é entrevistado, ver se ele realmente... Ele conhece a sua namorada, se ele ama a sua namorada. Tem uma série de interrogatórios que acontecem aqui no público, né? Um programa esquisito aí. E ele, de fato, mostra que ele não apenas ama ela, mas tem ela como uma deusa dele. Bolinha vai, bolinha vem, aparece o ex-chefe dele quebrando a porra toda, sai na porrada muito louca. Tem todo um contexto do chefe ganhar poderes, e tem muitos contextos incríveis aqui de poderes, até de fato sair na porrada, ele conseguir ganhar do seu ex-chefe e ser de fato consagrado como o verdadeiro Nice. Até que aos 45 do segundo tempo, ele vai morar na casa dele, né, agora a casa dele, e plot twist, a namorada dele... velho, puta que pariu... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, isso daqui não existe. Isso daqui não existe. Esse anime não existe, tá? Esse primeiro episódio foi não só um dos melhores... O melhor episódio... Primeiro episódio dessa temporada, como um dos melhores primeiros episódios que eu já vi na minha vida. Isso daqui é fora de série, isso daqui não tem parâmetro. Caraca. Eu ainda tô perplexo, assim. E assim, de todos os pontos, eu acho que o ponto que me deixa mais perplexo é que, pô, eles juntaram o Fukazawa, que fez a trilha sonora de Fate BW, Sawano, Koto Yamamoto e o Ryuichi Takada, da Monaka, que participou de Vivi. Nossa! Mano! Nossa senhora. Mano! Tá, isso explica. Isso aqui é o Dream Team do Dream Team do Dream Team, cara. Isso explica muita Tipo, coisa. sim! É assustador ter tanta gente boa aqui, pô. Tanta gente boa aqui. Então, assim, isso só no âmbito da trilha sonora, tá? E eu acho que nesse primeiro episódio não foi nem o principal destaque. Porque esse primeiro episódio, visualmente, é assim, esplendoroso, é assustador.
como ele consegue mesclar o 2D com 3D, como ele constrói a narrativa. Eu acho interessante a forma como ele te contextualiza o mundo a partir da perspectiva do personagem. Então ele joga o personagem em primeiro plano e a ignorância dele vai elucidando todo o contexto daquele mundo. E eu acho assim, o que eu acho mais fascinante desse primeiro episódio é como o Rowling ele consegue fazer um storytelling mas tão gostoso de assistir, com um ritmo mais acelerado, às vezes um pouquinho mais lento. Ele consegue moderar isso com uma técnica, com uma qualidade que é assustadora. Porque no momento que ele precisa dar mais impacto, ele te coloca isso em primeiro plano, ele consegue enquadrar para te deixar mais apreensivo. Em outros momentos, ele tira um pouco o pé do acelerador para você sentir mais o ambiente, sentir mais o contexto, sentir mais os personagens. E isso eu acho fantástico, porque você consegue absorver o mundo em doses homeopáticas e em outros momentos, assim, em doses destrutivas na tua cabeça, explodindo tudo. E ele consegue conduzir isso com uma serenidade que é assustador. O mais normal nesse tipo de contexto é se perder no pacing, porque ele acelera, ele volta, ele tem um controle de narrativa que é assustador. Esse tipo de storytelling eu acho que é incrível. E é uma das principais características dele. Inclusive, até tendo ideia do quanto de recursos que ele tem para as produções dele. Porque eu lembro de 2016, se eu não me engano, eu vi um dos primeiros animes dele, assim como diretor, que foi Hitori no Shita. E assim, em produção, você via que era extremamente limitado, mas ele tinha boas ideias. Eu falava, caraca, esse cara tem boas ideias. Gostei do que ele tentou fazer. Ele não consegue por conta do recurso que ele tem para desenvolver e montar e passar as ideias dele para tela. Agora que ele consegue, minha Nossa Senhora, é um esculacho. É um esculacho ver que em menos de 10 anos ele saiu de Hitori no Shita e foi para To Be Hero. É assustador olhando o que a gente vê hoje, o que ele consegue entregar hoje de ideias visuais e como ele consegue protagonizar a narrativa. Isso eu acho que também é outro ponto interessante, porque ele sendo o criador original, ele tendo as ideias na mente, um dos pontos que a gente mais fala, principalmente sobre animes, é quando um diretor vai lá, ele vai fazer uma obra, e aí tu vai ver um anime original do diretor que parece genérico. Tipo, não tem nada diferente, não tem nada característico, não tem nada. É completamente sem sal. E aqui é justamente o oposto. Você olha para a obra e tem a cara dele. Isso eu acho que é fantástico. Como ele consegue transpassar isso, como ele consegue contar a narrativa. O storytelling dele é um negócio absurdo. E como ele consegue apresentar isso visualmente, principalmente com esquema de cores, com escolha de arte, é algo assim que a gente tem que bater palma, porque é raro e muito raro se a gente for pegar o que a gente tem nos padrões de temporada. Cara, To Be Hero X, ele é um evento, assim, tipo, em relação à animação no geral, né? Eu acho que ele foge muito do âmbito dos animes, assim, porque a gente tá acostumado com um padrão de qualidade em relação a produções 2D e 3D vindo do Japão, vindo da Ásia no geral, né? De produções nipônicas, de produções asiáticas, assim, que de certa forma fez a gente se acostumar com um nível que, mesmo quando ele é ultrapassado, ou de certa forma com maior investimento, ele de certa forma é meio identificável. To Be Hero X, não. To Be Hero X, ele traz um escopo que se aproxima um pouco do que foi a ideia do Aranha Verso 2, né? Que é uma ideia de você fazer uma coletânea de estilos de animações e você aproveitar isso na sua narrativa para você conduzir as coisas junto de uma direção inventiva que, no final, te causa um impacto narrativo. Então, To Be Hero X, ele não é só absurdo por conta do quanto que a produção consegue tirar dele pro âmbito visual. Ele também é absurdo na forma de como ele realmente conta histórias, como o Igor disse. E eu acho que a parte mais interessante são os temas desse anime, né? A forma de como ele conduz toda essa dinâmica envolvendo o Lin Lin, né? O nome dele? Lin Lin. Ou O Lin Nice. Lin. Ou se torna nice, né? Em relação ao trabalho, né? Como ele se liga com essa questão do que são os heróis, né? Que é um tema que, obviamente, a gente já tá vendo sendo trabalhado por obras tanto nipônicas, tanto ocidentais, assim, do sentido de trazer a gente pra olhar pros heróis
como uma forma de criticá-los e também de pensar ideias deles relacionadas ao quanto que eles vendem, né? E aqui ele traz isso de uma forma bem sutil em relação ao trabalho do Lin Lin e depois com que acaba sendo em contrapartida toda essa ideia dele se tornar o Nice, dele entender como é a pressão social em volta de ser apenas um herói. Que aí dá pra fazer várias analogias com relações a idols, com relações a fama hoje em dia, em relação a N coisas que o anime ele consegue tratar de um jeito que, pasme, não é dispositivo, não é do jeito óbvio que a gente tá vendo em inúmeras produções que estão querendo falar sobre isso o tempo todo. O jeito que Tube Hero X trata isso é uma forma de construir os personagens com o passar da narrativa de uma forma tão sutil e natural que você sente que cada esquina que você tem do anime, você vai descobrindo uma coisa que te engrandece ainda mais. Isso é muito ressaltado pela direção muito boa do Howlin, que aqui eu acho que é o melhor trabalho dele, pelo menos esse primeiro episódio foi o melhor primeiro episódio dele, porque ele consegue fazer ótimas analogias, ele consegue te introduzir personagens apenas por outdoor de uma forma muito boa e que conversa perfeitamente com essa atmosfera que o anime tem. Então o tempo todo, Tube Hero X, ele tá sendo coeso tematicamente, ele tá te introduzindo motivações em relação aos personagens e as lutas que cada vez mais te puxam pra querer entender, e as soluções deles são muito divertidas, apesar de serem muito geniais, elas não são apenas, incrível em relação ao roteiro, é divertido, é legal, você cada vez mais quer entender os poderes dos personagens, isso é algo raro, algo difícil, inclusive, de você ver numa narrativa assim, porque ou normalmente você cai pra crítica social foda o tempo todo, e aí você vira um deboche da vida, ou você cai pro esquema mais básico e você vira um Solo Leveling, um One Punch Man da vida, que tá querendo consegue fazer as coisas de uma maneira até coerente pra sua proposta, mas a proposta de Tube Hero X é trazer isso pra um outro nível e trazer mistérios em cima disso que cada vez mais vai te instigar pro próximo episódio. Por exemplo, o gancho final desse episódio, ele é uma prova disso, né? Ele consegue te setar perfeitamente aonde essa história vai ir. E, pelo objetivo, eu acho difícil essa produção dar errado. Então, caso você queira ver uma produção que tenha o início, meio e fim, essa promete por esse primeiro episódio. Eu não sei como é que vai se desenrolar, por ter muitas pessoas envolvidas e por ter muita gente que eu acho que tá querendo estar nesse projeto, eu acho que é uma chance grande dele dar certo, uma chance grande de alavancar para um nível que ele tá prometendo, né? E isso me deixa muito otimista, principalmente vendo como o Howlin consegue conduzir recursos. É só você ver como ele conduziu as 2 temporadas de Link Click que ele esteve encabeçando e a terceira que ele foi produtor. Ele é uma figura que ele já é acostumado a conduzir esse tipo de projeto, então... Cara, eu fico bem esperançoso com o Tube X. Pra mim é a melhor estreia da temporada. Eu acho, inclusive, que é um dos melhores primeiros episódios de animações no geral. E, cara, eu tô muito feliz, assim. Eu gostei muito dos temas. Quero ver pra onde isso vai. Realmente foi um anime que conseguiu tirar algo de mim que eu não sentia desde o Miranha Verso, assim. Que é um sentimento de eu não saber aonde vai. E cada vez que vai explorando o mundo, você vai sentindo um sentimento de caramba, eu quero saber mais sobre isso aqui. Então, ótima estreia. Sim. Cara, esse primeiro episódio, ele é putaria. Ele é putaria em fazer isso, cara, porque ele tem narrativa em tudo. Cada cena importa. Cada engrenagem tá junta com a outra e fazendo a coisa funcionar. Porque é o primeiro episódio que eu me sinto completo de todos os aspectos possíveis e imagináveis. Quando eu olho pro anime e falo, ok, eu vou te fazer uma pergunta. Você me responde. Você não apenas me responde, você me contextualiza, você me mostra o como, o porquê e pra quê. Porque, cara, é todo momento isso. Beleza, eu não sei quem é esse personagem, mas é poucas cenas ou poucos segundos ali, ele já me explica quem ele é, pra que ele tá ali, por que ele tá ali, pra onde isso vai, ou melhor, pelo menos dentro da sequência da ação ali. Tipo, tudo tem valor, tudo tem liga, tudo não é apenas funcional, mas é deslumbrante. E aí, o fator deslumbrante vem pela finalização da edição, vem pela trilha sonora. O deslumbre tá nisso, como esse anime é lindo. Esse anime é absurdo.
E como ele utiliza muito bem também as mudanças de estética que ele utiliza. Ele vai de 3D pra 2D, de um flat design, de uma animação mais antiga que lembra aqueles animes, aquelas animações de 60, 50. E tudo isso importa porque cada momento, cada escolha estética incorpora o momento que ele tá fazendo. Pô, eu vou explicar o poder do vilão. Eu não vou apenas explicar o poder do vilão. Eu vou explicar toda a estrutura da representação desse cara dentro dessa sociedade. Ele não é apenas um vilão. Ele é um produto dessa sociedade. E é um ciclo dentro desse mundo que ele criou. Ah, o cara, ele é mau. Não, ele não é mau. Ele tá trabalhando. E o trabalho dele envolve perdas e ganhas. E ele perdeu toda a sanidade dele porque o trabalho dele arrancou toda a sanidade dele. E essa toda perda de empatia com os seus funcionários retroalimentou esse poder de acabar se tornando essa alma de ódio, de fúria. E quando ele começa a jogar as cartas de demissão em todo mundo, porque o poder dele evoca disso. Então até esse trope de o seu poder, ele é dado através de um conceito da sociedade. O medo, o amor, o heroísmo, né? O sentimento de enaltecer um herói, porque o próprio Nice, ele teve disso, né? Nossa, aos poucos eu vou me morfando, aos poucos eu vou virando de fato esse herói que todo mundo enaltece. Por quê? Porque existe esse poder que me ajuda a fazer isso. E como isso é muito simples e fácil de você perceber e tão digerido pra você, tão bem pensado da forma que ele vai te passar. Cara, é um primeiro episódio, assim, espetacular. Nossa, eu não tenho adjetivo, eu não sei se eu consigo ter adjetivo pra descrever esse primeiro episódio. É simplesmente uma das melhores experiências que eu já tive quanto a um primeiro episódio isolado, assim, de um primeiro anime que vai ter 2 cursos, vão ser 24 episódios. Cara, eu tô completamente dentro desse anime. Eu hiperventilei com o cliffhanger final aqui. Eu falei, não, beleza, cadê o negócio? Se tivesse, tipo, 24 episódios agora, eu iria varar a noite. Eu ia assistir essa porra inteira. Porque, meu Deus do céu, ele conseguiu agregar até valor empático a esses personagens ou a esse mundo, empatia no sentido de me imergir a ele com uma facilidade enorme. E quando você tem a virada final, você fala, fudeu, é isso, acabou. Eu já estou triste por uma personagem que eu acabei de conhecer, eu já quero saber pra onde esse negócio vai e eu já tô hiperventilando. Thunder 404, Thunder Not Found. É isso. Eu não sei mais, eu não sei lidar com isso. Tá aí, cara, To Be Hero X. Uma experiência que por mais que a gente tenha falado, e por mais que a gente tenha mostrado, por mais que eu já tenha desenhado o primeiro episódio pra vocês, de todas as situações aqui, de explicar o que é o primeiro episódio, de mostrar na tela o que é, assistam, faça esse bem pra você. Assista To Be Hero X. Você tem a obrigação com você mesmo de fazer isso, tá? É isso. É só sobre isso. É isso, cara. Mais um anime de preso de pessoas, não. Isso daqui vai além. Isso daqui é outra coisa. Mas enfim, To Be Hero X pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você não se inscreve aqui no canal, acompanha a gente lá em live, porque a gente vai ver esse anime em live. E pra quem perdeu gravação também, não tem problema. É só entrar no clube de canais aqui, que vai ter lá no servidor de arquivos, os episódios que a gente vai assistir, os reacts que a gente vai fazer. E vocês podem, inclusive, ver já eu catatônico, gritando e perdendo as estribeiras vendo esse negócio, porque eu me perdi. Eu tô rouco, inclusive. É isso aí. Então, bom anime. Até o próximo vídeo. E